O tema que vocês escolheram hoje para encerrar esse programa é... Desculpa, gente. Como soltar... Como soltar o controle e confiar nos movimentos da vida. Se você é uma pessoa que está comigo há mais tempo, você sabe que eu gosto de começar as minhas lives falando, né, sobre o que significa para mim o tema que vocês escolheram. Então, o que seria isso, né? Como soltar o controle e confiar nos movimentos da vida. Soltar o controle não é aquele lugar de oba-oba, deixa a vida me levar. Muitas pessoas confundem isso, né? Soltar o controle como se fosse um oba-oba, eu não tomo responsabilidade, venga lo que venga, é o que a gente usa dentro da Gestalt terapia, né? Que é que é o solo fértil de onde nasceu o meu método, né? O método de tesouro interno de potencialidades, método TIP. Então, não é venga lo que venga quando a gente fala isso, é venha o que vier, o que a vida trouxer, vocês têm capacidade, você tem ferramenta, né? Você tem uma essência forte, capaz de te ajudar a vivenciar o que você tiver que vivenciar, o que a vida trouxer. E não essa coisa do deixa a vida me levar, eu não tenho lugar para ir, eu vou para qualquer lugar e boa noite para todo mundo que está entrando. Não é esse o lugar, tá? Mas soltar o controle e confiar nos movimentos da vida é aquele lugar onde você toma responsabilidade sobre a sua vida com confiança. Esse é o ponto principal. Você confia que dentro de você, eu falo muito isso aqui, quem me segue aqui há mais tempo e acompanha as minhas lives e acompanha os meus conteúdos, sabe que eu falo uma coisa que eu creio muito, que é todas as respostas estão dentro, né? As ferramentas você já tem dentro de você. O que você precisa, boa noite Aparecido, o que você precisa é encontrar a ponte que te leva até essas ferramentas. Por exemplo, se você já viu alguma coisa assim, às vezes a gente passa por aquela mesma rua, indo para casa ou indo para o trabalho várias vezes, sem prestar atenção em tudo que tem ali naquela rua. E aí um dia você fala assim, nossa gente, alguém sabe me dizer onde tem um chaveiro aqui perto? Estou precisando fazer uma chave, mas eu não tô me lembrando. Aí alguém fala assim, Dani, por exemplo, 2 quarteirões aqui para frente tem um chaveiro. Você passa na porta dele todo santo dia. E eu falo, meu Deus do céu, como é que eu nunca tinha reparado esse chaveiro, né? Por quê? Porque aquilo que a gente não está precisando ou aquilo que a gente não conhece, a gente não coloca atenção. Então eu posso estar aqui, sei lá, com um difusor, igual eu estou aqui. Se eu não sei para que ele serve, eu posso passar inúmeras vezes na frente dele e não vai me chamar a atenção, né? Mas se eu sei para que ele serve e estou procurando um difusor para colocar um óleo essencial aqui para mim enquanto eu estou fazendo essa live ou para trabalhar, eu vou saber onde está, eu vou encontrar, né? Então, as ferramentas, as capacidades internas já estão aí, bem dentro de você. O que você precisa, então, é aprender a acessar as suas potencialidades internas. E aí, o tema que a gente vai aprofundar mais, né? Mas aí a gente começa a entender esse tema, soltar o controle, né? Como confiar nos movimentos da vida e soltar o controle, ou como soltar o controle e confiar nos movimentos da vida. Vamos falar um pouquinho então sobre controle. Quando é que o controle aparece, né? Quando a gente não confia ou quando a gente está com algum medo, uma insegurança, um medo muito forte. Então, quando a gente aprende a dirigir o carro, por exemplo, né? A gente não consegue ouvir o som, a gente não consegue conversar com quem está dentro do carro, a gente tem que estar ali com o controle do carro na nossa mão absoluto, não só com o controle, mas com atenção
plena, a gente não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, que aquilo vai se tornando uma habilidade maior e vai se tornando mais mecânico até, nesse exemplo que eu estou trazendo, mais mecânico, né? Nós não vamos falar sobre mecanicidade aqui não, mas é só nesse exemplo, você já consegue ligar o som, você consegue conversar com as pessoas, né? Você consegue ver um beija-flor que passa. Por quê? Porque aquilo não gera um estado de tensão tão forte como quando a gente está aprendendo, que precisa de um foco muito grande e essa tensão gera essa necessidade de controlar tudo. Então, se alguém liga o som, a gente controla, desligando. Se alguém está falando, a gente fala, não, gente, por favor, silêncio, eu estou dirigindo. Né? A gente quer controlar quem está falando, a gente quer controlar o som, a gente quer controlar tudo, porque existe um estado de tensão, um medo, uma insegurança. Não sei se eu vou conseguir ouvir música e dirigir ao mesmo tempo, se eu consigo conversar com alguém e prestar atenção no trânsito, né? E fazer uma baliza e fazer um controle motor no morro. Então, precisa, toda vez que tem esse estado de tensão, o controle é uma ferramenta que a gente usa. Mas quais são as vantagens e as desvantagens? Vocês sabem que eu gosto muito das polaridades, né? Tudo na vida tem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Então, quais são as vantagens e desvantagens do controle? Algum nível de controle na vida a gente tem. Por exemplo, nós controlamos as nossas ações. A gente escolhe, muitas vezes, quando a gente está com a consciência trabalhada, a gente escolhe a maneira como a gente vai agir. A gente abre mão do automatismo e escolhe, a gente não controla os nossos sentimentos, mas a gente tem um certo controle, né? Isso aí quando a gente está bem trabalhado já, mas a gente vai aprender, né, como carro, a dirigir um carro, a gente tem um certo controle de como a gente vai agir. Às vezes, esse controle é perdido e aí a gente age de uma forma que a gente não gostaria, né? A gente às vezes perde a paciência, fala mais alto, perde as estribeiras e aí depois a gente vai lidar com outras tantas coisas que eu nem vou entrar aqui, porque daria uma outra live inteira. Por exemplo, a culpa, um sentimento muito comum que aparece. Mas hoje nós vamos focar aqui nesse soltar o controle para confiar nos movimentos da vida, tá? Então aqui eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre esse controle, né? E vamos falar aqui dos pontos negativos do controle. Pensa em uma pessoa controladora. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas você deve conhecer alguém que é muito controladora. Que controla a hora, que controla muitos filhos, que controla a esposa ou o marido, que controla o celular, que controla uma pessoa muito controladora. Para essa pessoa, o que gera na vida dela de dificuldade, né? Dificuldades relacionais, porque quem está sendo controlado fica irritado, aqui eu vou falar das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Gera uma certa irritabilidade em quem está assim, sendo submetido a um excesso de controle ou a um controle exagerado. A pessoa fica irritada, sem espontaneidade, fica pensando que tem que pisar em ovos para não gerar um estresse ou para aquela outra pessoa, né, não querer controlar mais ainda as coisas. Então, os problemas de relacionamento começam a acontecer. Principalmente uma certa irritabilidade ali, né? Para quem está tentando controlar, às vezes se irrita porque o outro não se permite controlar. E quem está sendo controlado se irrita porque o outro quer como que mandar na vida, quer podar a liberdade, as escolhas do outro. Então, gera problemas de relacionamento, seja ele de relacionamento afetivo, né, no tipo homem e mulher, ou, né, ou de casal, na verdade, entre pais e filhos, entre chefes, entre colegas de trabalho. E isso também gera um aumento do estresse da pessoa controladora, de ambas aqui, mas a pessoa controladora mais, especialmente quando ela lida com alguém onde as investidas de controle dela não são muito bem aceitas, né? Mas mesmo quando é aceita, a pessoa que é controladora, ela acha que ela tem que, tudo é responsabilidade dela. Então, os filhos casados, os netos, a esposa, o pessoal do trabalho,
e gera um nível de estresse absurdo, né? Muito estresse mesmo. Perda da espontaneidade. A pessoa controladora, ela veste um papel, assim, uma imagem, né? Ela não tem espontaneidade, liberdade, desfruta pouco do prazer. Então, para quem está nesse lugar de querer controlar tudo, é um nível de estresse muito grande. E o que leva a esse controle exacerbado, né? Aí algumas questões levam, mas especialmente a insegurança. Insegurança em relação a quê? Várias coisas, né? Insegurança em relação à atitude do outro, insegurança, falta de confiança na capacidade da outra pessoa. Vou contar uma história para vocês. Eu não vou dar nome, né, para não expor a pessoa, mas eu conheço uma mulher que tem um pai muito controlador. Pai muito controlador mesmo, né? E ao mesmo tempo que ele controla, ele super protege. Isso traz, além dessas consequências que eu já falei, uma outra consequência importante também, que é a insegurança dos filhos, especialmente ali, até da esposa, né? Gera uma insegurança, porque é um nível de controle muito grande. Não aceita essa pessoa, né? Esse pai, ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar erros, né? Ele busca a perfeição de uma forma muito exagerada, a dele, e cobra essa atitude, perfeccionismo mesmo, assim, né? Ele fala que não é perfeccionismo, mas é um certo nível de perfeccionismo do cônjuge, né? Da esposa, dos filhos. E aí teve uma vez que essa mulher, esse pai chegou para ela e falou assim: você faz um favor para mim? Entrega esse documento aqui, né? Finge que é um documento, pro fulano de tal e fala o seguinte: você fala com fulano de tal que você é minha filha e que esse documento Y, X e Z e que foi feito no ano de 1900 não sei quando e parará, e começou a falar, né, um texto enorme que ele queria que a filha falasse para a pessoa que fosse receber aquele documento. E a filha ficou olhando para a cara dele e tudo, ele falando. De repente ele fala assim com a filha: entendeu? Você entendeu o que é para você falar? Aí a filha falou assim: entendi, pai. E aí ele pegou e falou assim: então repete. Poderia ter sido assim um estresse, né? Mas por incrível que pareça, ele mesmo caiu na gargalhada, né? Porque naquele momento ele viu que ele ultrapassou todos os limites. E a filha falou: ah, pai, pelo amor de Deus, né? Você sabe de uma coisa? Você quer fazer do seu jeito? Você pega e faz, eu não vou fazer não. Que aí você faz exatamente do seu jeito. Aí ele começou a rir, né? Viu que a filha ficou brava, começou a rir e falou: não, pode fazer do seu jeito. Mas olha o nível de estresse que gera, né, nas relações para ele, porque é uma insegurança, um medo do outro não falar tudo o que ele acha que é necessário, mas muitas vezes é necessário falar todo aquele texto na cabeça dele. Quem está recebendo o papel não quer saber que ano que aquele documento foi feito, quer saber que o documento chegou na mão dela e vai tomar as providências e pronto, acabou, né? Então essas pessoas controladoras, geralmente elas são muito prolixas e geram um nível de estresse para a vida dela e para as pessoas à sua volta muito grande. E qual que é uma vantagem desse controle na cabeça da pessoa, né? Na cabeça dela, ela pensa que ela está no comando, que ela não será pega de surpresa, que ela vai conseguir resolver os problemas antes que os problemas comecem ou piorem, né? Que ela tem domínio. Só que isso é uma grande ilusão, uma grandíssima ilusão. Porque, na verdade, a gente não controla a maior parte das coisas da nossa vida, né? Existe uma lei que nunca muda, que chama a lei da impermanência. Tudo muda, menos a lei da impermanência. Isso quer dizer o quê? Que tudo muda a todo instante. A ilusão do controle para essas pessoas controladoras, né? E que acham que para dar certo chega a ser uma arrogância, porque é como se elas achassem que sabem mais do que Deus até, né? Porque eu acredito num Deus de amor e um Deus também
que nos dá oportunidades de evolução. Nós estamos na vida, no meu ponto de vista, para evoluir e não para ter todos os nossos sonhos realizados caindo de bandeja, mas para construir a realização dos nossos sonhos, né? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Então, a vida tem uma sabedoria própria, por isso confiar nos movimentos da vida. E eu acredito em Deus, né? Um Deus que é um Pai de amor e que coloca os desafios e também as benesses da vida no nosso caminho para que a gente possa aprender a desfrutar dos bons momentos, mas também que a gente possa se lapidar, que a gente possa evoluir, que a gente possa crescer nos momentos de dificuldade. E essas pessoas controladoras, elas acreditam que se elas soltarem o controle, tudo vai se perder, né? Não vai dar certo. Como diz o ditado, a maionese vai desandar. Olha o nível de arrogância que esconde o excesso de controle. É como se ela acreditasse que ela sabe o que é melhor, não só para ela, como para a vida de todos. Mais do que Deus até. Olha que grande arrogância. Deus, deixa que eu faço do meu jeito porque eu sei qual que é o melhor. É muita arrogância, né? E a pessoa não se vê arrogante, né? Mas é porque é uma pessoa muitas vezes, lembra que eu falei que nós vamos começar a falar sobre a criança interior, né? Quando que acontece um nível de arrogância, um nível de perfeccionismo muito grande, uma necessidade de controle muito exagerada numa vida de um adulto? Quando esse adulto lá na infância foi muito cobrado, foi muito exigido, assumiu um papel assim de filho, né, de bom filho, que não podia decepcionar os pais, que tinha às vezes não é nem cobrança no sentido assim de crítica, às vezes muito pelo contrário, às vezes era até com excesso de elogio. E aí aquela criança não se permitia errar, porque a expectativa dos pais sobre ela era muito grande. Então era aquela criança que queria atender às expectativas, tinha aquela necessidade de reconhecimento pelas atitudes, né? De ser o bom filho. Então essas pessoas têm muito medo de errar. Errar para ela é muito difícil, né? Porque elas buscam ser perfeitas o tempo todo. Então são pessoas que muitas vezes elas até são muito polidas e a arrogância delas não é tão clara. É uma atitude arrogante se a gente for pensar como eu estou falando agora, mas na prática do dia a dia nem sempre a arrogância é tão clara, porque muitas vezes são pessoas polidas, bem polidas. Outras não, outras são controladoras e agressivas e tal, né? Tipo, extremamente machistas e acham que tem o poder, mas tem muita gente que é bem polida nesse nível do perfeccionismo, porque é tão perfeito, busca tanto essa perfeição, que não vai brigar, não vai gritar, né? Eu brinco que essas pessoas mandam o outro para aquele lugar, o outro vai e ainda agradece e recomenda. Então são pessoas muito polidas muitas vezes, né? Só que a vida não tem controle, gente, né? E é uma ilusão pensar que a pessoa, e é um desgaste de energia profundo, pessoas assim são, nossa, muito sobrecarregadas, algumas fisicamente são até corcundas, porque aquela ideia de carregar o mundo nas costas com muito peso, né? Porque tem que controlar tudo. Então, por que é importante a gente olhar para isso? Porque a gente é muito desgastante, querer bater de frente com a vida, querer controlar tudo. Essas pessoas controladoras, elas criam uma resistência com a vida, com a impermanência da vida. As coisas mudam, ela não quer que mude, não daquele jeito, tinha que ser de outro jeito. Ou então, ela quer que mude, a vida não está ainda no processo da transformação e da mudança. Ela quer controlar tudo. Então, é muito pesado para ela e um desgaste de energia profundo e é pesado também para quem convive. Então, a importância de olhar para isso é encontrar uma leveza, né? É poder desfrutar da beleza da vida também, é poder especialmente confiar no que eu já falei aqui mais cedo, na própria capacidade de lidar com os obstáculos, com os desafios, com os imprevistos, né?
Porque a pessoa, às vezes, não confia que ela vai conseguir lidar com o imprevisto, ou confia muito nela, porque é uma projeção, mas não confia que o outro vai saber lidar com o imprevisto. Então, ela tem que controlar a vida do outro nos imprevistos. É uma grande ideia doida, maluca, que a gente chama da nossa cabeça, do ser humano, né? E como é que a gente pode fazer? Vou contar outro caso para vocês. Eu vou contar aqui duas histórias curtas. Uma é de uma mulher que eu atendo. Ela me procurou, ela tinha acabado de sair de um câncer muito violento, um câncer no sistema linfático, muito, 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 muito violento. E quando ela me procurou já tendo acabado as sessões de quimioterapia, ela me procurou logo que ela tinha acabado de fazer o transplante de medula, ela precisou passar por um transplante e ela estava com energia baixa, ela estava muito fragilizada, né? Porque é uma doença que fragiliza muito. E foi muito interessante, né? Porque logo que ela veio para a sessão e a gente começou a trabalhar, ela me contou espontaneamente que o pai dela também tinha morrido de câncer, né? Ó, volta a criança interior aqui, gente. O pai dela também tinha morrido de câncer. E o pai dela morreu de câncer muito rápido. Ela tinha, se eu não me engano, 8 anos de idade. E o pai dela era separado da mãe, ele vinha nos finais de semana ficar com ela, e no final de semana que ele vinha ficar com ela, ele passou mal, foi pro hospital, dali ele ficou no hospital, se eu não me engano, 15 dias ou um mês, não lembro, sem a filha ver, e dali ele morreu, a filha não conseguiu despedir do pai. E muito interessantemente, o nosso inconsciente traz as coisas à tona, né? Nessa primeira sessão, ela comentou que o pai tinha morrido de câncer também no sistema linfático. Não igual o dela, mas também linfático. E começamos a trabalhar, né? E fizemos um trabalho muito bonito, que tem duas maneiras da gente honrar quem a gente ama e que já faleceu. Uma maneira é vivendo uma vida que a gente chama de morte em vida, né? Ou adoecendo, sofrendo, às vezes se é uma mãe que, por exemplo, o pai trair a mãe, às vezes casa com o marido que trai, para poder honrar a dor daquela pessoa que a gente ama. Tanto pode ser a pessoa ainda viva, quanto a pessoa que já tenha falecido, como no caso dela. Mas também existe uma outra maneira de honrar os nossos pais, que é vivendo uma vida bem vivida. E aí, nesse processo, nessa primeira sessão, a gente já trabalhou diretamente isso, né? Foi uma bela surpresa, porque a gente não imaginava que isso fosse chegar nesse lugar. E ela saiu dali muito comovida, ela estava ainda num processo assim, de muito cansaço, né? Da quimio, estava acabando de sair desses processos, e deu uma revigorada, uma renovada. E essa pessoa, com o passar, né, dos atendimentos, ela trabalhava com mulheres, né, ela era uma doula, e descobriu que queria fazer medicina, porque ela queria dar uma qualidade de nascimento para os bebês completamente diferenciada, e como doula ela não sentia que ela tinha um lugar, né, tipo assim, de muita relevância na vida das mulheres, sim, mas ali entre os médicos e tudo, ela sentia que ficava a desejar tudo que ela poderia oferecer, porque os médicos muitas vezes não davam muita credibilidade na equipe. Ela trabalhava com uma equipe muito boa, que já dava muito crédito para ela, mas quando ela vinha uma pessoa nova, com uma outra, né, de um outro obstetra, às vezes ficava um pouco inseguro com o trabalho da doula, no sentido assim, de achar que a doula talvez fosse interferir no processo e que ela, né, fosse interferir no processo de uma maneira que pudesse colocar a gestante em risco. Então ela resolveu fazer medicina. E nessa jornada aí, né, desse trabalho de se conectar com a vida, viver uma vida bem vivida, para honrar as pessoas que amamos, né, e o pai dela que já tinha falecido, inclusive tinha tido uma doença também, um câncer também, ela foi fazer o exame de rotina, né, porque a cada 6 meses agora ela tem que fazer o exame, já espaçou bastante, mas ela tem que fazer.
e descobriu alguns nódulos e passou por um período muito difícil, né? Porque ela foi fazer, ficou inconcluso o exame dela, né? Então ela talvez tivesse que passar por uma outra biópsia ou esperar um mês para fazer um outro exame do PET scan, né? E ela teve um balanço ali, ficou meio balançada, porque a possibilidade do câncer voltar existia, né? Existia, era real. Tinha achado alguns nódulos no pescoço e na axila, né? Porém, também ela tinha tomado uma vacina, tinha tido reação da vacina. Então, lá no Albert Einstein, eles ficaram meio inconclusa esse exame. O PET scan deu uma alteração, mas não no nível elevado. Poderia ser uma resposta, né, à vacina, ou poderia ser um câncer. Então, ela tinha duas opções: ou fazer uma biópsia ali logo em seguida, ou esperar um mês e repetir o PET scan para ir, né, se houvesse necessidade de fazer a biópsia. O que aconteceu nesse meio tempo? Pensa bem, gente. Você já teve um câncer violento, você ficou longe dos seus filhos pequenos por muito tempo, porque você estava em uma cidade, ela estava em São Paulo, os filhos no interior de Minas, e passando muito mal, longe do marido, longe dos filhos, que o marido cuidando das crianças, né? Passou um perrengue muito grande, gente. Fisicamente ficou muito debilitada. E agora estava ali, aquele fantasma, né? Podendo outra vez surgir na vida dela, o câncer. E ela, num primeiro momento, ficou muito ansiosa, mas a gente já vinha trabalhando esse soltar o controle e confiar nos movimentos da vida. Então essa história vai retratar muito bem isso que eu tô falando. Voltou, me procurou nesse momento, me pediu uma sessão extra, voltamos a fazer um trabalho mais próximo, assim. E ela tinha de novo na mão duas opções, né? Era férias de julho, ela estava de férias na faculdade, ela estava fazendo medicina, é uma pessoa que já tem 2 filhos, mais de 40 anos, saindo né, de um tratamento de câncer com, acho que tem 6 meses ou um pouquinho mais que ela saiu, que ela passou pelo câncer, né? Ou já fez 1 ano, agora eu não me lembro, vou falar a verdade para vocês, que ela fez o transplante. Acho que são 6 meses mesmo. E estava de novo batendo na porta o medo, a insegurança. E ela tinha uma memória muito dura do que ela tinha passado, né? E o que nós trabalhamos nesse meio tempo? Nós trabalhamos a confiança, o soltar o controle. E como era isso? Lembra que eu falei que na primeira sessão a gente trabalhou honrar a vida ou honrar a morte, viver uma vida bem vivida ou viver numa morta-viva, né? Por uma aliança à morte do pai. Então, o que ela resolveu? Resolveu que ela ia tirar férias, que ela ia fazer o PET scan em 1 mês, que ela ia tirar férias, que ela ia desfrutar da viagem, que ela ia se divertir com os amigos, contou só para a amiga irmã que ela tem em São Paulo. São Paulo não, foi Brasília que ela foi. E ela desfrutou. E o que a gente trabalhou, gente? A autoconfiança. Porque olha só, ela poderia ter entrado numa paranoia de controlar tudo, né? Controlar os pensamentos, porque no início ela tentou, né? Os pensamentos iam, e se o câncer voltar? E se você tiver que fazer de tudo de novo? E se você morrer? E se os seus filhos tiver que ficar longe dos filhos de novo? E se toda a doença, né, retomar, toda aquela dor retomar? Ela estava num momento de muita fragilidade, né? Porque ela sabia, tinha vivido na pele tudo isso que eu estou falando para vocês. Então ela poderia tentar controlar, abafar os pensamentos e ficar rígida, que ela chegou numa das sessões muito rígida assim. E o que trabalhamos foi soltar o controle e confiar nos movimentos da vida. Ela tinha feito uma escolha com o aval do médico dela, né, do Albert Einstein, de esperar 1 mês. Então, nós trabalhamos para que ela pudesse viver plenamente as férias, e deixar a ansiedade, porque claro que em algum momento a ansiedade vai bater, né,
para a época, para o momento mesmo, né? O pré-exame ali, o pré-exame dela. E fizemos um trabalho muito bonito, ela buscando muito a consciência, ela muito dedicada, viajou, desfrutou, aproveitou, saiu, comeu tudo que tinha, né, que queria, desfrutou da beleza da vida na seguinte premissa: eu não poderia prometer para ela que não ia, que certeza que não era o câncer. Não poderia prometer isso para ela jamais. E a gente trabalhou com todas as possibilidades de ser e de não ser. Mas trabalhamos com o aqui e agora, presentificação. Né? Ela tem o momento presente e aqui e agora ela não tinha um diagnóstico. Ela tinha um nódulo muito pequenininho que não dava nem para palpar. Muito pequenininha, ela procurava, palpava, não achava, né? E ela tinha essa possibilidade, 50% de chance de ser, 50% de chance de não ser. Com o aval do médico, postergou. E aí, gente, chegou, trabalhou, desfrutou, viajou, me mandou foto, veio para outra sessão radiante. Falou, gente, eu aproveitei as minhas férias e começou a trabalhar também com a possibilidade de ser. Quais ferramentas ela teria, o que ela poderia fazer, recorrer aonde. Acolhemos as dores, os pensamentos, o corpo físico, tudo acolhemos em uma sessão. E chegou então, na véspera, na semana dela ir para o exame. Naquela semana a gente fez uma sessão antes dela ir e realmente ela estava ansiosa, naturalmente ansiosa, né? Porque a ansiedade é natural em muitos momentos. Mas, gente, foi um trabalho tão bonito porque ela estava ansiosa e consciente. E fizemos um trabalho de entrega profunda, na confiança de que o que viesse, ela teria suporte para passar da família, dos médicos, dos filhos, dos amigos, né? Então, ela teria suporte físico e emocional e, se voltasse, qual o aprendizado? Para que ela teria que passar por aquilo de novo? O que ela teria que aprender com aquilo? Perceba que tem que ter um nível de maturidade, um trabalho junto, porque sozinha é muito difícil de fazer isso. Muito difícil, ainda mais numa situação dessa, né? Então, ela chegou na véspera do exame e me mandou uma mensagem dizendo que ela sentia muita necessidade que a mãe fosse. Não, na sessão ela me falou. E pediu a mãe, né? Então, ela chegou a expressar e pedir que a mãe fosse com ela. Não queria que fosse o marido, que o marido tinha uma reunião importante. Ela não queria que ele perdesse. E ela precisava de colo de mãe, não importa a idade que a gente tenha, né, gente? Nos momentos de fragilidade, a mãe do lado faz muita diferença. E foi para São Paulo. Chegou lá, fez os exames e tudo limpo. Limpo, 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 limpo. Foi um alarme falso, uma provável reação da vacina. E ela radiante. E aprendeu que não adiantava ela tentar controlar. Que se a doença tivesse que voltar, não ia ser aqui, ela não ia ter nada, não teria conseguido fazer nada, controlar nada, porque não estava nas mãos dela. Mas estava nas mãos dela ela lidar com aquele intervalo de tempo entre os dois exames, né? Ela fez um PET scan e repetiu o PET scan com um mês. Ali estava, ela poderia escolher. Como passar por esse processo, ela poderia escolher. E ela escolheu passar da maneira mais linda do mundo, que foi vivendo em plenitude, vivendo uma vida bem vivida. E ela falava para mim, Dani, se o câncer voltar, eu pelo menos aproveitei minhas férias de julho, encontrei os meus amigos, eu fiquei muito com os meus filhos e eu vou passar por ele de novo. Se não voltar, isso vai ter me ensinado muito, que é aprender a confiar nos movimentos da vida de uma forma ou de outra, né? Então, gente, olha que bonita essa história sobre o que é soltar o controle e confiar. Soltar o controle não significa que ela não estivesse fazendo nada. Ela estava trabalhando aqui na terapia, ela estava meditando, ela estava trabalhando o nível de ansiedade e aumentando o nível de consciência em relação ao presente. Então, não é algo que deixa a vida me levar,
entro no barco e vamos ver onde o barco vai parar. Não é isso. É fazer, é trabalhar, é estar consciente, mas saber que não tem controle. Ela também tem uma fé muito grande, então isso ajudou muito, né? Porque nós trabalhamos, na véspera do exame, ela soltou o controle, entregou tudo na mão de Deus. Falou, olha, se eu tiver que passar, peço força, peço coragem e vou passar. Mas eu quero desfrutar da vida, né? Então voltou feliz da vida, tá lá fazendo a faculdade dela, concluindo a faculdade dela. Concluindo não, fazendo a faculdade, porque ela entrou tem muito pouco tempo. Então perceba como essa história traz uma clareza. Ela não poderia controlar se o câncer voltaria ou não voltaria. Não estava sob o controle dela. Não estava sob o domínio dela. A vida ia trazer o sim ou não. Mas se ela tivesse tentado controlar, não quero ter o câncer. O que eu posso fazer para não ter o câncer? Controlar. O nível de estresse dela subiria imensamente. O medo aumentaria, a tensão aumentaria, as relações ali ficariam muito tensas também. E ela ia brigar com a vida, chocar. É como nadar contra a correnteza. Chega uma hora que ninguém aguenta. A correnteza vence o nadador. Porque você nadar contra a correnteza por 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos que seja, ok. Mas vai nadar contra a correnteza por horas. Uma hora, fadiga muscular acontece, o cansaço te vence e a correnteza te arrasta, né? Então, como é soltar o controle e confiar nos movimentos da vida? Aprender a nadar a favor da correnteza, usando a correnteza para te ajudar a trilhar o caminho, que foi exatamente o que ela fez nesse momento, né? Indo para as férias, se divertindo, saindo, ficando com os filhos, com o marido, desfrutando de uma vida bem vivida. E o resultado seria o que viesse. Graças a Deus foi o melhor dos resultados que a gente, né, sonhava em ouvir. Ela, a família, eu, os médicos, todo mundo. E que bom que ela não precisou passar mais por isso. Mas não ia resolver ela tentar controlar. Mas quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, Dani, é muito difícil. Realmente não é fácil, né? Mas é mais difícil nadar contra a correnteza. Todas as vezes que a gente resiste às mudanças da vida, querendo controlar ou querendo as coisas do nosso jeito, a vida aumenta o nível de dificuldade que a gente precisa passar. Porque a vida é soberana, gente. Nós não somos soberanos em relação à vida. A vida é soberana. Ela tem um poder muito maior do que o nosso nesse sentido. Então, o que a gente tiver que passar, vamos passar. O que a gente tiver que aprender, a gente vai ter que aprender. Só que a gente pode escolher aprender pelo sofrimento, que é essa resistência aos acontecimentos, essa busca pelo controle, que gera tudo isso que a gente já falou, ou aprender a viver com leveza, com confiança, com entrega, podendo desfrutar mesmo nos momentos de grande dificuldade, que foi o caso dela. E outras pessoas falam assim comigo, eu não posso soltar o controle, porque eu soltar o controle, eu tenho que manter uma certa distância das pessoas, porque soltar o controle gera muita proximidade e estar muito próximo do outro o outro não é confiável. Toda vez que a gente desconfia do outro, o outro não é confiável, no fundo, a gente não confia na gente mesma. A gente não confia que a gente vai ter recurso se o outro fizer algo, se o outro trapacear, se o outro trair, se o outro puxar o tapete, né? A gente não confia no outro, mas antes de não confiar no outro, a gente não confia na gente, que a gente tem recurso para lidar com os desafios, com os obstáculos. Então, precisa trabalhar a autoconfiança, né? E outras pessoas falam, não posso soltar o controle, porque se algo de ruim acontecer, por exemplo, no caso dela, ter um diagnóstico de que o câncer voltou era o pior diagnóstico. Ela controlaria alguma coisa? Tem nas mãos dela o controle sobre isso? Não tem, gente. É uma grandíssima ilusão, não tem controle nenhum. Mas ela escolhe. Poucas coisas a gente escolhe nessa vida de verdade. Mas como a gente vai passar pelos desafios ou como a gente vai desfrutar da vida é uma escolha nossa. Sobre isso a gente tem uma grande parte de controle, né? Não temos controle sobre os sentimentos precisam ser acolhidos, mas temos controle do que fazemos diante daquilo que sentimos, né? Se eu tô com raiva, posso dar um soco na cara de alguém. E aí não foi falta de, né, tipo assim, poderia ter controlado isso.
Eu posso estar com raiva do outro e falar, eu não vou conversar com você agora. Porque eu tô com muita raiva, eu não quero te ofender, ou eu não quero te machucar, no sentido não fisicamente, mas com palavras duras, né? Mas se eu falo que se eu tô com raiva, eu afasto, eu tenho controle sobre isso. Ou se eu fico ali alimentando a minha raiva, eu posso machucar, ferir verbalmente alguém, ou às vezes até fisicamente, né? Dependendo, às vezes no trânsito, quantas brigas acontecem, porque um estava estressado, fechou o outro ficou com raiva, fechou um, e ali às vezes até morte acontece. Então, o que acontece na nossa vida, muitas vezes não temos controle. Mas como a gente passa por aquilo que a gente acontece, do que acontece com a gente, é uma escolha. Então, sobre isso a gente tem um nível grande de controle, né? Então, como soltar o controle? O que a gente precisa fazer para viver uma experiência como essa que eu citei aqui? Algumas coisas nós precisamos trabalhar, né? A primeira coisa é encontrar ferramentas internas, recursos internos, como ela encontrou, da meditação, da terapia, do apoio dos amigos, né? Mas vamos falar dos recursos internos. Ela entendeu que ela teria que passar pelo que ela tivesse que passar. Poderia passar com sofrimento muito grande ou poderia passar com leveza, mesmo que tivesse dor, né? Então, essa é uma coisa, buscar os recursos internos, buscar as ferramentas que você tem. Lembra que eu falei lá no início? Né? Buscar aquilo que você já tem aí dentro de você. E como buscar isso? No curso Sementes do Florescer, numa terapia individual, numa terapia em grupo, né? Nos trabalhos em grupo. Por quê, gente? Porque muitas vezes nós não nos conhecemos, nós não conhecemos o nosso ego. Então, em cursos que falam sobre o ego, como o Eneagrama, né? Agora, aqui em outubro, vai ter um Eneagrama da personalidade do Cláudio Naranjo, aqui em Cuiabá. Então, buscar cursos de autoconhecimento para que você possa encontrar. Como é que você pode, não é controlar, tá, gente? Sentimento a gente não controla, a gente acolhe, enxerga a necessidade oculta atrás dele, atende essa necessidade e passa, né? Faz a travessia daquele sentimento. Então, como passar pela raiva? Eu quero gritar, eu quero socar a cara de alguém, então eu vou ali, pego uma toalha, eu vou da toalha e dou um grito tampando a boca, porque ninguém é obrigado a escutar meus berros, né? Na minha casa, no trabalho, onde quer que seja. Eu quero socar a cara de alguém, em vez de socar a cara de alguém, eu vou lá e soco o travesseiro, porque eu não machuco a mim, não machuco a outra pessoa. Eu quero xingar alguém, eu quero falar tudo o que eu quiser para aquela pessoa, que ela é um idiota, que seja o que for. Eu gosto muito de fazer isso nos momentos que eu tô com raiva, eu preciso extravasar. Pega o gravador do celular, grava tudo que você quer falar para o outro. Obviamente não envia, isso fica só para você, né? Porque aí você extravasa. Então, não é sobre controlar o sentimento, mas sobre aprender a atravessar esse sentimento, a acolher, né? E a lidar com o sentimento. Não controlar, mas lidar com o sentimento, né? Então, primeira coisa, encontrar os recursos internos para você passar por essas dificuldades. Aumentar a sua capacidade de lidar com a frustração, porque muitas vezes essa sede de controle, essa resistência à vida, é uma dificuldade de lidar com a frustração, querer tudo do seu jeito, na sua hora, no seu tempo, porque senão você se frustra, você fica chateado, você fica com raiva, né? Então, aprender a aumentar o nível da frustração, né? Aceitar a sua humanidade imperfeita, se permitir errar. Errou? Beleza, errou. Tem como consertar o erro? Conserta. Não tem como consertar? Aprende o que não fazer da próxima vez. Aprende que caminho não seguir da próxima vez, né? Conhecer o seu ego através dos cursos de Eneagrama, por exemplo, do Cláudio Naranjo, que é o que eu indico, que eu confio, porque a gente tem luz e sombra. Nós temos o nosso ego e a nossa essência. Nosso ego é a máscara, como a gente vai para o mundo, às vezes fazendo papel de boazinha, às vezes fazendo papel de eficiente, às vezes, como eu falei, dos controladores que são muitas vezes perfeccionistas, às vezes sejam vestindo esse papel assim de muita perfeição, né? Conhecer esse ego para que você possa abrir mão dessas identificações com uma imagem e poder trabalhar a sua essência para tudo isso, para aumentar o nível da sua autoconfiança.
Não é possível soltar o controle e confiar nos movimentos da vida sem confiar em você. O primeiro passo, então, é trabalhar a autoconfiança dessa forma toda que eu falei aqui, né? Principalmente no caminho do autoconhecimento, para buscar dentro de você onde foi que você aprendeu, se afastou de você para agradar seu pai, a sua mãe, e depois você aí desenvolveu o seu ego e aí você foi pelo mundo querendo agradar as outras pessoas para ser reconhecida, para ser importante, para ser valorizada, né? Para se sentir pertencente. Então, sempre tem um lugar desse, que é uma busca do ego. Conhecer o seu ego te possibilita sair daquele padrão, daqueles movimentos repetidos da vida que te levam para o mesmo lugar, aquelas atitudes que você repete que não te fazem bem. Então, quando você trabalha o nível de consciência, você aumenta o seu nível de consciência, você aumenta um grande poder, que é o poder da escolha. Então, eu, por exemplo, era uma mulher que era fazer papel de boazinha, tinha que estar sempre boazinha, sempre falar assim, Senhor, muito preocupada com o atendimento das necessidades do outro, me deixando de lado muitas vezes, para compensar em alguns outros momentos eu era muito egoísta, uma coisa para compensar a outra. Né? Lembra que eu já falei em outras lives aqui? Todo polo, toda polaridade no seu máximo ativa a polaridade oposta, assim como o dia e a noite. Quando chega no máximo da noite, que é a meia-noite, a noite começa a morrer e o dia começa a nascer. Quando chega no ápice do sol, que é o meio-dia, o sol no seu ápice ativa a polaridade oposta, que é a morte do sol, para começar a chegar a noite. Então, toda a polaridade no seu máximo ativa a polaridade oposta, né? Então, como é que a gente pode, então, trabalhar o nosso ego, sair desses automatismos para encontrar a nossa essência, o amor interno, as ferramentas, a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida e também poder desfrutar da beleza da vida. Então, se você tiver dúvida, manda um direct para mim. Se você está passando por alguma dificuldade que você não sabe como sair, não sabe como trabalhar a autoconfiança, né? Não sabe como soltar esse controle para fluir com o rio da vida. O que é fluir? Gente, é uma noite, olha, um dia a gente não está casado, no outro dia a gente casa. Um dia você não é mãe, no outro dia seu filho nasce. Um dia você está aqui, no outro dia você morre. Um dia você tem pai e mãe, no outro dia você não tem. Um dia você está empregado, no outro dia você não está. Se a gente fica dependendo dos acontecimentos externos da vida, o nosso estado emocional fica como uma montanha russa. Estou empregado, estou muito feliz. Estou no emprego que eu gosto, estou muito feliz. De repente o emprego não começa a não gostar mais, eu estou muito triste. Estou empregada, mas eu estou muito triste porque o emprego entrou um chefe novo e o meu chefe é um carrasco. Então, a gente precisa ativar essas ferramentas internas para que a gente possa encontrar um equilíbrio aqui dentro. Encontrando essa autoconfiança e esse equilíbrio interno, a gente consegue fazer as travessias do caminho. A gente consegue fluir com o rio da vida, né? A gente consegue confiar nos movimentos da vida. Mas sem confiança, autoconfiança, confiança em você mesmo, você não consegue confiar no outro, porque se o outro faz alguma coisa ruim, você vai ficar, por exemplo, muitas pessoas falam, não quero que meu marido me traia de jeito nenhum. Eu também não quero, tá? Eu tenho essa ferida, algumas pessoas sabem. Também não quero. Mas se ele me trair, o que vai acontecer? Por que as pessoas ficam? Eu não quero, eu tenho que controlar o telefone do marido, o horário que o marido chega, o horário que o marido sai, com quem o marido conversa, tudo porque eu não quero que o marido traia. E aí o que vai adiantar? Nada. Porque se o marido tiver que trair, ele vai trair. Quanto mais você ficar em cima dele para controlar, mais chata você fica, mais probabilidade dele tem de se afastar de você. Então olha só como é que é uma coisa doida, né? Então como que é? Ah, tenho medo da traição. Ok, tenho medo da traição. Então como é que eu vou trabalhar a autoconfiança? Em que sentido? Autoconfiança no sentido de que eu não quero ser traída. É uma premissa. Para estar em relacionamento precisa ter confiança. Se a outra pessoa trai, eu perco a confiança. Então se a outra pessoa trai, eu perco a confiança, mesmo não querendo separar, que ninguém casa para poder separar, pelo menos não com esse pensamento. Pode acontecer uma separação um dia, mas ninguém casa com a ideia de separar, porque se quisesse casar com isso não casava, né? Mas vai, tá? Reuze, vai ficar gravada essa live sim. Daqui a pouquinho ela já tá aqui no feed para vocês. Então, como é que é? Ah, eu não quero ser traída. Não, mas eu não controlo a atitude do meu marido. Não controlo. Por mais que eu fique em cima dele, querendo controlar o celular, vai ser um desgaste para mim, um desgaste para a relação, a gente vai brigar. Aí as chances de traição aumentam. Presta atenção como que a gente às vezes caminha no sentido oposto daquilo que a gente deseja, né? Para a gente ter uma relação boa, não caber uma terceira pessoa aqui dentro,
Precisa ter confiança e precisa ter harmonia, precisa ter diálogo, precisa ter troca de carinho. Se você está desconfiando, não tem troca de carinho, tem acusação, tem briga, tem o tempo inteiro picuinha, estresse, né, na relação, divergência na relação. E aí cabe uma terceira pessoa. Então, olha como anda na contramão daquilo que deseja. Então, qual que é? Não quero ser traída, beleza? Beleza, não quero. Eu não quero, de verdade, ninguém quer, né? Não quero ser traída, beleza? É uma coisa que eu já conversei com meu marido, beleza? Beleza. Falo pra ele, não controlo suas atitudes, mas controlo o que eu faço diante daquilo que você escolhe fazer. Então, se ele escolheu trair, eu escolho separar. Bem simples. Não é simples, né? Porque a separação não é simples. Eu separei uma vez e é muito doída. Mas mais doída é ficar com quem você não confia. Mais doída é ficar numa noite em casa com seu marido, sei lá, saiu com um amigo, ou o marido, não sei, trabalhou até mais tarde, precisa fazer uma viagem a trabalho, e você perde a noite de sono, e você não consegue trabalhar, e você fica aflito, e você fica naquela angústia porque não sabe o que está acontecendo. Ou você confia ou não confia. Então, você confia em você, hoje eu confio em mim no sentido assim, não quero ser traída. Cuido da minha relação com muito amor para que isso, né, da minha parte, para que isso não aconteça. Mas como eu falei, não controlo as atitudes do meu marido. Se um dia ele quiser fazer isso, ele vai fazer. Queira eu ou não. A escolha é dele, não é minha. Mas a minha escolha é lidar com a consequência, né? Ele lidar com a escolha dele, ele vai ter uma consequência. Então, é minha escolha e eu confio em mim. Tanto para me relacionar com ele, quanto para separar se for preciso. Eu sei que eu dou conta. Vou chorar, vou sofrer, vou ficar triste, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu mudei de estado, mudei de cidade. Então, fiz um investimento grande nessa relação. Mas se ela acabar um dia, eu tenho recurso para lidar com esse fim. Vou chorar? Vou, provavelmente. Vou ficar triste? Vou, muito provavelmente. Mas não vou morrer. Vou seguir. Já separei uma vez. Não quero que aconteça. Mas, né? Confio nos movimentos da vida. Né? Faço a minha parte. Então, vamos recapitular só para a gente fechar. Soltar o controle e confiar nos movimentos da vida não é deixar a vida me levar, oba, faço o que eu quiser. Não. É o trabalho, eu estou consciente, eu busco, né, esse lugar do autoconhecimento, a confiança, a autoconfiança, a confiança no outro. Isso em todos os sentidos, tá? Não tô falando só no relacionamento afetivo, não. Mas na vida, sei que o que eu tiver que passar, eu vou passar. Tenho recurso para passar, vou precisar de ajuda talvez, uma terapia? Posso, sim, claro, né? Eu sou terapeuta, eu também faço terapia. Então, poder pedir ajuda com certeza, mas saber que tem recurso para passar. Só quando a gente confia nisso, a gente consegue soltar o controle e confiar na vida. E o que acontece quando a gente confia na vida? Solta o controle. Maravilhas que a gente nem espera. Maravilhas que a gente nem espera. Muito além do que a gente poderia imaginar. Muito além. Por exemplo, hoje eu tô aqui casada, eu nem tava pensando nisso, gente. Eu nem tava pensando. Se alguém me falasse em janeiro de 2023 que eu ia estar casada em 2024, né? Esse meio do ano passado, se alguém me falasse no meio do ano passado que eu ia conhecer não, que eu já conhecia, que eu ia estar com um amigo, que eu ia me relacionar com um amigo, que eu ia casar em abril do ano seguinte, eu ia falar que bebeu, caiu de cabeça. Lógico que não vai acontecer isso nunca. Então, só que o que acontece? Eu já estava sozinha há um tempo, e aí eu comecei a me abrir para a vida. Falei, agora eu quero ter alguém. Mas não saí procurando. Nada. Absolutamente eu não saí procurando. Eu nem saí de casa porque eu estava trabalhando demais a conta. Trabalhava de domingo a domingo, né? Quando eu estava construindo o curso Sementes do Florescer. Então, aconteceu. Tem um feed aqui na minha página onde eu falo sobre o meu casamento. Gente, eu nem pensei que fosse casar de vestido de noiva. Nem pensei, de verdade. Eu nem queria um casamento do jeito que aconteceu no início, na minha cabeça. Eu queria um jantar simples, só com a família, uma comemoração bem intimista. E acabou que a vida me trouxe muito mais do que eu imaginava. Sabe? Muito mais do que eu imaginava. Eu nem pensava em tudo que aconteceu, gente. Se alguém me falasse, de verdade, se alguém me falasse o ano passado, em outubro, que meu casamento seria do jeito que foi, eu ia falar, lógico que não. Mas por quê? Porque eu confiei, gente. Não, eu contratei as pessoas para fazer o meu casamento
E para vocês terem uma ideia, né, decoração para a noiva é uma coisa muito importante. Eu só escolhi que eu queria tulipa, a cor da tulipa, né, tipo, como que eu vou falar? Eu disse para ele como eu gostava, né, o tipo eu esqueci o nome disso, gente, não é perfil, mas é como se fosse perfil, né? Se eu sou mais moderna, se eu sou mais romântica, essas coisas assim. E eu não sabia, gente, no dia do casamento eu não sabia nem se eu tinha pedido para ele um buquê de tulipa. No dia do casamento eu nem sabia, na véspera do casamento eu nem sabia se ele tinha conseguido o buquê de tulipa. Eu cheguei para a cerimonialista e falei, Renata, será que o Richard conseguiu o meu buquê de tulipa? Ela, ai, Dani, não sei, acho que conseguiu. E tá tudo certo. Eu fui ver a decoração do meu casamento quando eu cheguei lá. Sabe por quê? Se fosse antes, porque eu já fui uma pessoa muito controladora. Se fosse antes, eu ia querer ver tudo, eu ia querer saber tudo, eu ia querer saber se ele conseguiu tulipa, se ele não conseguiu tulipa, onde que ele ia colocar isso, onde ele ia colocar aquilo. Eu fiz 2 reuniões com ele antes do meu casamento, com esse decorador, né? Uma para ele conhecer meu estilo, na verdade, e a outra para a gente fazer valores, né? Fechar um valor. E só. Falei com ele poucas vezes pelo WhatsApp. Deixei tudo na mão dele. Entreguei tudo. Por quê, gente? Porque eu já confiava. Eu escolhi boa pessoa para trabalhar para mim. Sabia que ele tinha muito bom gosto. Eu tinha falado o que eu queria. E ele sabia que ele ia fazer. Confiei. Né? Confiei. Não poderia ter quebrado a minha cara. Poderia ter me frustrado horrores. Poderia. Mas como eu soltei o controle, ele deu o melhor dele. Eu não fiquei enchendo o saco dele, ele teve liberdade para criar. Porque quando o outro fica controlando ali, o outro não tem nem liberdade de criar, porque o outro sufoca, né? Então eu soltei. Ele falava, pode isso, eu falava, pode fazer o que você quiser. Desde que, né, seja nessas cores, com esse padrão, você pode fazer o que você quiser. Então foi assim, gente, quando a gente confia na gente, a gente consegue soltar o controle. E o resultado disso no meu casamento foi um casamento delicioso, só de pessoas muito queridas, muito, muito próximas, só de pessoas amigas. O que a gente mais ouviu foi muito elogio em relação à decoração, em relação ao buffet, em relação, assim, a tá legal, né, a música, e as pessoas falavam, nossa, parece tudo uma grande família. Então, por quê? Porque eu soltei o controle, né? Eu escolhi, eu agi, eu fiz as coisas no sentido, assim, né, das pessoas que eu queria que tivesse presente e tudo, mas o resto eu soltei o controle. Então, foi uma belíssima surpresa e é isso que acontece, a vida fica leve, a gente fica feliz, tudo flui como tem que ser. Quando a gente se recolhe a nossa pequenez, a nossa insignificância e deixa a vida agir, né? Deixa a sabedoria da vida guiar os nossos passos. Então, fica mais fácil. Vou te ler os comentários aqui pra gente encerrar. Difícil pessoa assim. Eu conheço gente assim, preferi até me distanciar, aquelas pessoas que a gente estava falando do perfeccionismo, né, e do controle. Penso que todos temos que ter respeito ao jeito e à diferença que todos nós temos. Isso mesmo, Cristina. Quem nunca errou que joga a primeira pedra. Exatamente. Suga toda a nossa energia também. Ocorre o desgaste de ambos, exatamente. O controle, foi isso aí que a gente estava falando. O desgaste de ambos. E a live vai ficar gravada assim. Ah, vamos sentir falta dos seus conteúdos. Eu não vou acabar com a página. Gente, deixa eu colocar aqui para você. Dani vai parar por quê? Vai fazer outros tipos de live? Cristina, ótima pergunta, tá? Porque eu vou finalizar assim. Eu não vou parar. Essa página vai... Sabe uma borboleta que está sofrendo uma metamorfose? Quando ela está lá em larva e ela entra no casulo... Porque ela precisa ali, né, ela tece o casulo em volta dela, ela fica um tempo ali em hibernação e daqui a pouco ela começa a movimentar a força das asas dentro do casulo e a força das asas que começam a nascer, vão rompendo o casulo. E é exatamente a ruptura do casulo com as asas que começam a nascer que fortalecem as asas para a borboleta voar. Né? Tem uma história que fala assim... Tinha uma borboleta, né? Gente, me fugiu o nome da larva da borboleta, como é que chama? Ai, me fugiu, não é mariposa. Eu esqueci o nome. Então vamos lá. A larva da borboleta estava ali e a asa da borboleta estava um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. E aí veio um homem querendo ajudar a borboleta a romper o casulo,
foi lá com o estilete muito devagarzinho ali, ficou horas assim, rompendo o casulo para não machucar a borboleta. Rompeu o casulo, a borboleta saiu, ele ficou todo feliz. Quando ela foi dar o primeiro voo, ela caiu e já morreu. E por quê? Porque ele, no intuito de ajudar, ele interferiu. Olha o controle aí, olha. Ele querendo controlar a saída da borboleta do casulo, ele acelerou as coisas. E quando ele rompe o casulo, a borboleta não se esforça para... ela não se esforça para romper o casulo e assim ela não adquire um músculo para bater as asas e se sustentar no ar. Então essa página vai passar por um momento de casulo, bem casulo, porque eu estou elaborando essa transformação da página e vai voltar muito conteúdo de maneira mais profunda, de maneira mais rica para vocês. Por quê? Lembra que eu expliquei aqui na outra live que insegurança é um tema da minha vida e um tema da vida de muitas mulheres. Muitas mulheres se sentem inseguras diante da grandeza da vida, diante dos obstáculos, diante dos sonhos, né? Tem medo do novo, de arriscar e elas não têm confiança nelas mesmas e perdem muitas oportunidades. A gente já falou muito sobre isso aqui. Então, por um tempo, eu ajudei nesse sentido, né? Desenvolver a autoconfiança. Só que agora eu entendo que a gente tem que ir mais profundo, mais às raízes. Eu ajudei a podar os galhos, a cuidar dos frutos que já estavam nascendo, né? Agora nós vamos cuidar da raiz para que esses galhos venham cada vez mais forte, com frutos mais suculentos. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos começar a falar daqui a pouquinho da criança interior. O que é essa criança interior? Lembra que eu já falei sobre isso aqui? A nossa luz e a nossa sombra. São dois lados que carregamos dentro. As nossas memórias, a nossa infância, a formação do nosso ego, nossas memórias de dor e as nossas memórias, a nossa essência, a nossa mais pura essência de amor. Então eu vou trazer muito conteúdo e sim, eu vou continuar falando sobre autoconfiança. Provavelmente para homens e mulheres. É isso que eu estou tentando ainda entender. Então, Aparecido, você que sempre falou que queria fazer cursos e que você ficava, né, entre aspas, de fora, porque era voltado só para mulheres. Eu estou ainda analisando, mas é possível que eu abra para os homens também. Então, é uma transformação que, no meu ponto de vista, vai gerar crescimento e conhecimento para vocês, tá? É uma transformação para trazer mais conteúdo, para trazer mais ferramentas, tá? Mas, isso aí, alguém colocou aqui, ó, você vai florescer. Não, Aparecido, eu não vou curtir o casamento. Entendi, você vai curtir o casamento. Não vou curtir o casamento. Tô curtindo, na verdade. Eu tô curtindo e fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Mas não vou parar para curtir o casamento. Eu vou parar para elaborar essa fase de casulo, para que daqui a pouco venha uma borboleta com mais ferramentas para vocês, tá? Nós vamos falar sobre essência, sobre ego, sobre dor, sobre amor, de um conteúdo mais profundo. Nós vamos falar onde foi que você desaprendeu a ter o contato com a sua essência para agradar o seu pai e a sua mãe, depois vestiu, que o ego é isso, né? Uma máscara, adquiriu uma máscara que você vai pelo mundo com automatismo, que muitas vezes prejudica a sua vida, não só em relação à autoconfiança, mas em relação a todos, né? Todos os contextos da vida. Então nós vamos trabalhar sobre isso. A página vai continuar chamando o feminino que floresce, tá? Mesmo que os homens possam estar por aqui. Mas a página vai continuar chamando o feminino que floresce e vem coisa nova por aí, vem curso novo por aí, vem conteúdo novo por aí. O que eu falei que eu não sabia quanto tempo eu ia ficar no casulo, né? Porque eu vou ficar aqui um pouquinho no casulo. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você aprendeu ferramentas importantes aqui, se fez sentido para você qualquer parte dessa jornada da página Sementes do Feminino que Floresce, que antes era Sementes do Florescer, permaneça aqui, porque em breve falaremos mais profundamente sobre a criança interior, né? E se você
não acha que faz sentido para você, que você estava aqui só por causa do tema mesmo, né? Do feminino e do autoconhecimento para adquirir autoconfiança, eu te agradeço imensamente por ter seguido comigo até aqui. Você vai ser sempre muito bem-vinda. Você pode ir e pode voltar depois. Mas se você tiver um pouquinho de curiosidade, fica aí, mesmo que eu passe um tempinho sem postar conteúdos aqui. Mas fica aí, porque você vai se beneficiar em breve, tá? E se você não quiser ficar, tá tudo bem também. Gente, aqui a gente preza pela liberdade, o direito de ir e vir, e eu falo muito sobre o poder da escolha. Então, exerça seu poder da escolha. Se quiser ficar aqui para conhecer a nova fase da página, eu vou ficar muito feliz de ter comigo aqui ainda. Se você quiser ir, né, para outros caminhos, muito obrigada pela sua presença e pela construção da página até este momento. Em breve nascerá uma outra borboleta. Vamos ver como ela vai ser. E vocês, com certeza, farão parte dessa história. Quem estiver aqui comigo fará ainda mais de pertinho, tá bom? Então, fiquem com Deus. Deixa eu ver os últimos comentários aqui. Ela vai cuidar agora da criança interior de cada um. Isso, a minha criança interior eu cuido sempre. Meu marido, a gente foi esse final de semana pra praia, eu tava lá. Teve um dia que eu fiquei no balanço, um dia que não sei o que. Ele falou, tá cuidando da sua criança interior? Eu falei, todo dia. Então agora eu vou ajudar vocês a cuidar da criança interior de vocês. E eu quero elaborar isso com muito carinho para que seja um conteúdo fácil e ao mesmo tempo de valor para vocês absorverem, tá bom? Tudo bem, boa sorte na nova jornada. Espero que você esteja aqui comigo, Aparecido que sempre esteve, Cristina, Jerusa, toda a Cláudia, deixa eu ver, Cristina Duarte, Rosa Maria, Adna, Edenire, não tô sabendo, desculpa, não tô sabendo ler o seu nome. Rosimeire, Marta, a Rilze, Solange, Beatriz, Enire, Ivone, Fernanda Menezes, Eleonora, Márcia, Sfantinelli, Azabunja, Aurelina, não sei se eu tô lendo o nome certo, tá, gente? A Edna, Vanilce, Charles, Juju, Doroteia. Gente, espero que vocês estejam aqui comigo ainda, tá? E quem entrou agora, a Elba, o conteúdo vai ficar gravado. E espero que vocês desfrutem. Esse foi o último programa Semeando Confiança. Em breve teremos outros programas com outros nomes, mas vamos passar por uma fase de casulo. Em breve vocês terão mais informações. Um beijo, uma ótima semana para todos. Fica com Deus e até breve.